Ontem eu fiz a vaporização e derrubei toda a água. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Novo Bom formato. dia. Fran aqui, eu também. Sejam bem-vindas para quem vai assistir no replay também. Hoje tema intenso, como sempre, né? Somos polêmicas, gostamos. A gente quer fazer vocês pensarem, quer fazer vocês saírem da caixa. Então, hoje o tema é, né, ainda sobre o tema das mães, mês de maio. Antes de pensar em gerar uma vida, você já aprendeu a cuidar da sua. Fran, quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Não tô te vendo. Não tá me Agora vendo? Tô tô, aqui. agora tô. Eu sou Fran, sou parceira da K nos nossos projetos de purificação, Inspira Mulher e Comunidade. Sou professora de yoga, moro no Canadá e não tenho pano de chão. A gente estava falando sobre isso agora, É que é uma sobre, loucura. é Não tenho sobre. varal e não tenho pano de chão. Como Ai, assim você vive gente, sem varal essa e sem mulher. pano de chão? É isso aí, né? É a melhor Uau. coisa. É, porque você tem secadora, né, amiga? É. Abafa. Então vamos lá. A Fran estava fazendo uma respiração agora no Instagram e pelo pouco que eu pude acompanhar, ela trouxe muita questão do descanso, não é isso? Sim. E E eu ficou já, gravada lá, tá? tá, eu Pra já quem quiser fazer começo. depois. Ah, tá bom, para quem quiser fazer depois. Mas eu já começo com uma provocação. Você já se deu colo hoje? Ou você sente que ainda há algo dentro de você esperando por amor? É, Eu gosto muito de uma frase que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E tudo começa dentro. Quando eu comecei meu caminho nas terapias holísticas, eu queria culpar todo mundo, achar culpados. Mas na verdade, o que me faltava era amor, amor por mim mesma. Amor que depois que a gente cresce, a gente tem que se nutrir, a gente tem que se dar. Não é esperar o outro falar, você pode descansar. Não é esperar o outro falar, você pode repousar. Não, é a gente mesmo fazer isso pela gente. Então, autorresponsabilidade e o maternar a si mesmo. A verdade é que muitas mulheres que desejam ser mães elas ainda não se tornaram mães de si mesmas. Lá dentro existe uma criança que segue esperando o que talvez nunca recebeu: colo, atenção, carinho, validação. E a gente tenta preencher esse vazio com metas, relacionamentos, conquistas, até com desejo de engravidar. Mas a maternidade mais urgente, muitas vezes, é com a nossa própria história. De novo, não é fora, é dentro. E eu vejo aqui nos próprios relacionamentos, né? Muitas vezes, quando a gente encontra alguém, a gente quer que esse parceiro exerça esse papel, muitas vezes, de colo, de atenção, de carinho, de validação. Eu não estou falando aqui, gente, de algo que vem de uma parceria. Porque amigos, né, ou o próprio parceiro, eles podem sim oferecer colo, atenção, carinho e validação, porém, não com cobrança. Muitas vezes, a mãe, o filho cobra, né, da mãe, porque é obrigação da mãe. E não, a pessoa dá se ela tem, a pessoa dá se ela quer. A mãe muitas vezes não tem escolha, ela tem que dar colo, tem que dar atenção, tem que dar carinho, muitas vezes sem nem poder. Né? Ela tem que ser essa fonte inesgotável de amor, de carinho, de atenção e disponibilidade. Só que, na verdade, não precisa ser assim, né? Até para o nosso filho, a gente pode sim dizer não. E é importante a gente entender que não vem de fora, não vem do outro. Eu vejo muitas mulheres esperando que isso venha do parceiro, ou esperando que isso venha da própria mãe. Ou de outras pessoas, muitas vezes o início disso tudo é na própria mãe. E a cobrança é muito grande, né? Em termos de amizade também, são aquelas amizades de altíssima manutenção, aonde a pessoa precisa de carinho, de atenção constante. É quase que uma coisa meio infantil mesmo, né? É algo muito infantil. Então a gente busca fora, nos filhos, nas conquistas, nos amores, o que falta dentro. Lá dentro de nós ainda vive uma criança que ainda espera por colo, cuidado
pela gente mesma. Quando a gente faz esse caminho de descobrir que tá tudo na gente, que a gente pode se nutrir, e aí de diversas formas, a Fran acabou de trazer uma forma maravilhosa que agora a gente tem os nossos programas, que é justamente uma forma de autonutrição. E de olhar para si e de se nutrir e não esperar que isso venha do outro. E aqui a gente vai trazer algo que pode parecer que a gente está culpando alguém, mas na verdade não é sobre isso. Então não é sobre culpa, é sobre trazer consciência. O que que é a autorresponsabilidade emocional? É a capacidade de reconhecer que ninguém vai te salvar ou preencher aquilo que está te faltando. E isso não significa fazer tudo sozinha ou ignorar suas dores. É entender que você é a pessoa mais importante da sua história. Muitas vezes eu vejo mães solo numa tentativa, e de novo, gente, isso aqui não é uma crítica, tá? É só uma luz de consciência, numa tentativa muitas vezes desesperada de dar um pai para o filho. Quero colocar alguém nesse lugar, nesse vazio. Mas na verdade, essa mãe, muitas vezes, ela está querendo dar um pai para si, ou uma mãe para si. Então, ela precisa, nesse furacão, que é a própria maternidade, encontrar colo em si mesma ou em alguém que esteja apto a oferecer colo, né? Um terapeuta, alguém de confiança, um grupo de apoio, para que depois para que ela não coloque na vida dela uma pessoa por carência, uma pessoa sem pensar, só para ter alguém ali do lado, né, para suprir umas expectativas que ela tem. É muito pesado para ela, para a criança, para o pai e para o pai, né, que a criança tem um pai e para a nova pessoa que chega. Então é importante a gente dar lugar para todo mundo tem lugar e se essa criança ela tem ela escolheu vir nessa configuração, é porque realmente ela tem algo ali a aprender dentro dessa configuração, dentro desse sistema. Deixa eu ler o chat aqui. Que reflexão, deu um significado maior. Nossa, isso gera uma bagunça nos nossos sistemas, com certeza. Com certeza. Sejam bem-vindas, quem chegou aí, eu não estou vendo, mas sejam bem-vindas. É desconfortável admitir, mas necessário. Como se manifesta a falta de autorresponsabilidade? E aí, de novo, quando esperamos que o outro cuide das nossas emoções, quando culpamos o mundo pela nossa dor e seguimos nos abandonando, quando vivemos no automático e ignorando os sinais do corpo e da alma. Fran, queria tanto que você fizesse um adendo aqui, amiga. O corpo fala e a gente não escuta, né? O Uhum. certo seria, o corpo fala e a gente escuta, mas a gente não escuta, porque a Não. gente tá no automático, porque a gente não faz as pausas, né? Eu acabei de falar lá na live. A gente faz musculação para ter músculo, para a gente viver melhor, não ter osteoporose. Ou pelo espelho, não importa, né? O porquê você faz musculação, o porquê você treina. Mas, cara, parar, respirar, meditar é a musculação do cérebro. E o cérebro vai te dar muito mais vida, pum, do Você precisa que gravar isso, tá? Você precisa gravar isso. tá na live. É, e o cérebro, ele vai te trazer mais longevidade, né? Quanto mais a gente respira, mais a gente vive. Quanto melhor a gente respira, melhor a gente vive, né? Então, é mais ou menos sobre isso. É, o nosso corpo é o nosso melhor amigo, né? Então, se um melhor amigo fala assim pra você, ó, tá doendo? Você ignora? Se o seu melhor amigo te fala, tô com uma dor, o que que você faz, né? Então, o seu corpo fala e você fala, ah, é normal, nos dias de hoje. Normal, todo mundo tá com ansiedade, é normal, é não sei o que lá. Ah, eu tô com essa dorzinha, mas eu tô sempre com essa dor, então tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não é, não normalize, né, um amigo que tá te falando pra você parar, te falando que, olha, se você não parar, isso pode piorar.
Pronto, Camila, falei. É, ontem eu perdi minha tia e eu vou Tudo bem. trazer esse estudo, essa live, em homenagem e honra a ela, porque a nossa última conversa foi sobre parar. Ela estava num modo automático de fazer, 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 fazer para ser reconhecida. Ela me ligou do hospital desesperada porque o aniversário da Liz ia chegar e ela tinha se proposto a fazer um vestido para Liz. Eu nem tinha pedido e ela super preocupada e me dando satisfação sobre isso. E as nossas últimas palavras no telefone foram: eu falei, tia, não se preocupe com nada, cuide de você, cuide do seu corpo. E eu vi a minha tia ignorar vários sinais, vários. E eu sei que ela abriu um sorriso muito grande, porque eu senti o sorrir dela. E depois ela foi no meu Instagram e escreveu: essa minha sobrinha é muito humana. E essa foi a nosso último contato. Então, mais do que nunca agora eu levo essa bandeira do autocuidado, essa bandeira das paradas, porque eu vi uma pessoa que se doou demais, que teve uma vida de doação, que não parou. Ela recebeu a gente na casa dela com duas vértebras quebradas. Então, não é bonito, gente. Eu acho que em algum lugar isso já foi considerado sinal de força, mas isso é uma automutilação. Então a gente precisa estar bem primeiro para poder cuidar do outro. E hoje em dia eu levo ainda mais forte essa bandeira. Eu fiquei pensando ontem com a Fran, né, como que eu poderia honrar o legado da minha tia. O legado dela é esse, de eu levo esse legado de autocuidado, né, para que a gente possa sair do automático e não ignorar os sinais do corpo e da alma. Voltando. Sinais de que está faltando mãe em você. Você se sente exausta, mas continua se cobrando produtividade. Olha aí, no hospital cobrando produtividade. Você precisa de validação externa para sentir que está no caminho. Eu acordei essa manhã com essa frase na minha cabeça. É, que a gente. Que, como é que é? Permissão. É, ai, agora eu não vou me lembrar. Mas é basicamente como se eu precisasse. Quanto maior a minha permissão, menor é a minha dependência emocional. Eu escutei isso em algum lugar, acho que foi o Elton Euler que falou. Eu nem acompanho ele de perto, eu vejo um vídeo ou outro, mas eu fiquei refletindo sobre isso. E muitas vezes a gente não está onde a gente deveria estar porque a gente está preso em alguém ou numa situação, ou numa situação de dependência emocional. E isso quer dizer o quê? Que eu preciso de validação do outro para eu poder ser eu mesma. Sendo que eu tenho um caminho, sendo que Deus já me deu a vida. Os meus ancestrais já passaram a vida para mim para que eu seja eu mesmo. Então, quanto maior a sua dependência emocional, menor é o seu nível de permissão. Mesmo, você não se sente livre, né? Eu acordei com essa reflexão hoje na mente. Então, a gente tem dificuldade quando a gente, porque a gente fica esperando essa mãe, né? Projetando essa mãe no outro. A gente tem dificuldade de se acolher quando erra. Eu vejo muitas empreendedoras nesse lugar aqui, muitas mulheres do corporativo também, né? Mas hoje eu vivo muito no meio do empreender e eu vejo as mulheres se massacrando ou muitas vezes se impedindo de dar o próximo passo no empreender por uma falta de permissão da mãe ou mais do que isso, uma falta de permissão de si mesmo, um perfeccionismo muito grande. Então, às vezes, isso está ligado aí o medo de errar, né? E é importante olhar para isso. E outras mulheres que estão buscando amor aí, como se estivesse tentando ser escolhida. E aí são mulheres que entram em triângulos amorosos, que entram em situações aqui de. Se colocam em situações de menos-valia, de receber migalhas, tudo isso pode, não estou dizendo que está.
Pode, só seu terapeuta vai poder saber, e isso aqui é para trazer luz para você pensar. Então, pode estar ligado aí à falta de autorresponsabilidade emocional. Cuidar de si é um ato de amor radical, é escolher todos os dias não se abandonar. E aí, Fran? Eu tô pensando muito esses dias, assim, cá, como o nosso trabalho, ele vai contra a maré, né? A gente trabalha contra, tipo assim, contra o Contra o sistema. sistema, é. Cara, e tava assim, depois que eu percebi isso, eu fiquei até menos cansada. Eu acho que é tanto esforço, né, que a gente tem que fazer pra te contar que você precisa se cuidar. Te parece tão básico, né? E que você precisa fazer pausa, que você precisa. Parece tão básico, mas a gente foi criado e educado para ver tudo diferente, né? Para ver que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo, que existem coisas que vão dar energia, né? E aí você tá exausta, você não precisa de café, você precisa de descanso, né? Mas não, eu tomo café, eu tomo uma cápsula, nossa, eu tô tomando uma cápsula. Menina, aí o papo de conversa entre mulheres, né? Que eu tava presente, eu fiquei assim. Ai, gente, tem um remedinho ótimo para ansiedade, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma indicando remedinhos para cada coisa para outra, assim. Eu não consegui nem falar, né? Naquele momento eu fiquei assim, cara, eu trabalho contra a maré, Contra o sabe? sistema, Contra o é. sistema. E Por eu isso. não vou parar, e eu não vou, porque eu Eu vou sei parar para que descansar. eu vou parar para descansar, mas eu não vou parar com esse ato. Porque eu escolhi fazer isso por mim e minha vida A minha mudou. também. A minha também. A minha vida mudou depois que eu passei a olhar para mim e a ser fonte de nutrição primeiro para mim, para depois eu transbordar para o outro. É um ato de amor, né? Próprio. Sua infância é o começo de tudo. A nossa infância, ela molda quem nós somos hoje. Ontem eu estava preparando esse material e pensei, né? O que acontece na infância é mais importante do que acontece na faculdade, fato. Só que muita gente não está na escola, na educação infantil, só que muita gente não está preparado para essa conversa. Então, tudo que vivemos nos Uhum. primeiros anos de vida se grava profundamente no nosso sistema. O que vimos, ouvimos, sentimos ou não sentimos. Se crescemos sem afeto, atenção, validação ou segurança emocional, nosso corpo registra isso como falta, como escassez, e essa escassez vira a base dos nossos vínculos, inclusive do desejo de maternar. Quer falar alguma coisa, prof? Não, é interessante. Isso é do Teta, né? Sim, isso é do teto. Inclusive, gente, tem curso Nossa hoje, viu? prof tem curso, Tem curso que exatamente. começa hoje. Hoje eu estou muito inspirada. Sim, é a escassez, né? Se veio pouco, eu fico vendo uma imagem que essa imagem ela me acompanhou durante muito tempo, né? Eu senti que eu recebi pouco afeto da minha mãe. Eu senti, prestem bem atenção nisso. Não quer dizer que ela deu pouco, não quer dizer que ela deu muito. Eu senti que eu precisava mais. E durante muito tempo, nas minhas relações, eu me coloquei ou no lugar de cobrar afeto, né, de querer que as pessoas me dessem muito afeto, ou no lugar de receber migalhas dos outros, aceitar o pouco afeto como algo maravilhoso, ou ainda depois, né, eu me coloquei nesse lugar de ser mãe de todo mundo e não deixar que as pessoas sentissem aquela dor que eu senti. Então, são vários caminhos aí que ao longo da vida, vários papéis que a gente vai ocupando para não olhar para essa questão. E tem muitas mulheres que sim, engravidam. Querendo que essa criança tape um buraco. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: a maternidade é difícil por si só. Se você tá engravidando para tapar um buraco, e de novo, ai, como que eu vou saber isso? Gente, autoestudo, né? Autoeducação, autoconhecimento. Não faça. Eu vou te dizer, não faça. Não faça, porque vai ser muito pesado. Hoje, a gente pode escolher não colocar um filho no mundo.
A gente pode escolher e, óbvio, bancar essa decisão, porque realmente não é fácil, é o que a sociedade espera. Mas tem que existir um desejo real, realmente, de colocar um serzinho no mundo, e não nesse lugar para suprir os desejos e as suas necessidades de um maternar que muitas vezes você sentiu que não foi suficiente. Então pensa, o objetivo dessas lives é trazer realmente consciência. E para quem já está maternando, tirar o filho desse lugar de preencher algum vazio que vem de dentro, que vem da sua relação com a sua mãe. Fran? Eu tenho percebido que acho que todo mundo tem, e eu acho que a gente vem com essa sensação, todo mundo tem alguma coisa que vem da infância, porque nenhuma mãe é perfeita e não vai ser. Não, não Então não tem existe isso. A como gente já suprir falou sobre tudo. isso aqui. Sim, exatamente. Então, assim, todo mundo tem esse lugar. Então se perdoa e bola pra frente, né? Se perdoa por não saber. E vamos lá, né? Senão a mãe tá lá com 80 anos e a gente tá lá esperando ainda, né? A mãe tá lá doente na cama e a gente tá lá esperando ainda um negócio dela, né? E aí a gente passa uma vida esperando algo, né? Isso é muito esquisito. Uma vez eu falei assim para uma amiga minha. Ai, eu tenho medo de não engravidar e depois, no final da vida, eu ficar muito sozinha, me arrepender. Ela falou assim: Mas, Fran, você não pode querer engravidar por conta de uma necessidade sua. É muita responsabilidade botar um filho no mundo para uma responsabilidade, por um negócio que é seu, não é do filho. E aí a gente Aí eu volta falei: naquele lugar de se Nossa, maternar, aham, né? E aí a gente aham. volta no poder do autocuidado e no poder dessa mensagem que a gente está levando para o Falei: mundo. Toma. É sobre isso, tá vendo? A gente também tem as nossas São vários questões, viu? tomas, é. É. Então vamos lá. O que que é fertilidade emocional? É a capacidade de criar, nutrir, sustentar e receber. Ela está ligada ao nosso útero, mas ela também está ligada ao nosso coração e às nossas memórias. É quando conseguimos lidar com o caos, o desconhecido, com o dar e receber amor. É, eu passei por uma situação ontem, de novo eu vou trazer isso aqui, em memória à minha tia. É, eu escutei os pastores dando a notícia da morte da minha tia para minha avó, de 92 anos. E se fosse há um tempo atrás, eu não conseguiria estar presente, entre aspas, nessa escuta. E eu fiquei ali no suporte e eu olhei para mim e falei: caramba, como eu tô me sustentando. Como eu estou aqui presente para poder nutrir o outro nesse momento, né? Eu ainda despedaçada, mas assim, parece que tinha uma fonte inesgotável dentro de mim de uma força que veio do meu útero naquele momento. Mas como que essa força ela é nutrida no dia a dia? E muitas vezes a gente está dando para o outro o que a gente não tem. E como eu tenho feito esses movimentos, a gente está no meio do programa para purificação uterina. Ontem eu sentei aqui no meu banquinho e chorei como ninguém. E me senti muito acolhida por mim mesma, muito validada por mim mesma. Gente, isso é muito poderoso. Quando você se valida, quando você olha para sua história, você fala: Caraca, olha eu! Isso é muito especial. A maioria das pessoas não tem isso. Não tem isso, e é algo muito simples da gente fazer. É só a gente virar essa chave. Entender que a gente precisa dar o amor pra gente primeiro. Amar aos E, outros como a ti mesmo, né? Pode falar, Fran. sim. E deixar o imediatismo, né, Ká? Porque isso é uma construção, né? É, É uma construção, é um relacionamento que a gente está criando. Então, quando a gente tem qualquer outro relacionamento, a gente leva tempo para se conhecer, conhecer um ao outro, para se adaptar, para se ajustar, para entender o que gosta, o que não gosta, se comunicar. Então, é isso, é um relacionamento com você que é construído e nutrido. Existe nutrido. uma coisa que uma essa habilidade, ela se perde se você para. Sim, Então você sim. precisa sempre estar nutrindo. É como comer, né? É como comer todos os dias. Se você não come, você se sente fraco. E se você não se sente fraco, você não consegue malhar, você não consegue pensar, você não consegue várias coisas. E aí, o que eu quero trazer é justamente isso. Eu senti
Tudo que eu venho fazendo por mim, ali naquele momento onde eu pude ser sustentação, onde eu pude ser base, só de estar ali, só na presença. E minha avó se sentiu muito acolhida por eu estar ali mesmo, né, pelo telefone. E eu conversei com ela depois. A gente está trazendo aqui a dependência emocional faz com que cuidemos dos nossos pais idosos nessa espera contínua do reconhecimento para preencher um buraco que é nosso. Exatamente. A É gente não isso, pode essa colocar é a ninguém. espera. Não pode colocar ninguém E aí para você poder sempre preencher vive algo na que é espera. nosso. É, A sempre felicidade vai chegar quando acontecer alguma coisa. Não sei pronto. nem que coisa que é essa, Aí né? vive ansiosa, né? Vive Aí vive com a ansiosa. expectativa lá na frente, sabendo. E o yoga traz isso Uhum, muito lindamente, gente. É a presença. A Fran falou isso na live. É o momento presente. O que que você pode uhum, fazer? O amanhã não existe, né? Então, quando a nossa fertilidade emocional está bloqueada, a gente reproduz padrões de dor nas relações, inclusive com os filhos, com os pais idosos. Temos medo de gerar não só filhos, mas ideias, projetos, movimentos. Eu atendo muitas mulheres nesse lugar aqui. Tenho atendido bastante mulheres empreendedoras, né? Inclusive, eu acabei de receber um cartão. Hoje foi a, a, a celebração do Dia das Mães na escola do Davi. E eu recebi um cartão, do Davi que falava: Mamãe, tem muito amor e muita coragem. Foram eles que escreveram. Ele vê isso em mim. E eu sou uma pessoa que eu coloco as pessoas para frente. Eu sou uma pessoa que eu dou permissão para que o outro vá, né? Porque eu sei o quanto isso é dolorido e eu simplesmente vou, né? E muitas vezes eu vejo mulheres paradas nesse lugar aqui, ó, de que não consegue, ou filhos, ou ideias, projetos, ou movimentos, né? Ela não consegue se colocar em movimento porque falta coragem, falta permissão dela, falta um vazio, né? Ela não consegue encontrar essa força dentro dela e essa coragem dentro dela. Sentimos um vazio interno difícil de preencher. Rejeitamos partes de nós que nos remetem à vulnerabilidade. Quem nunca, né? Aqui, nesse caso, muitas mulheres também que assumem o papel de homem e não conseguem também acessar a sua vulnerabilidade. Vou correr um pouquinho aqui, só porque eu sei que o tempo tá curto. Então, o que que é maternar a si mesma? É ser mãe da nossa história, da nossa dor, da nossa cura. É sentar com a gente mesma e dizer: eu tô aqui para mim mesma. Sentar com a sua criança e dizer isso também. É, Como que a gente faz isso na prática? Acho que a gente já falou aqui, né? É normal você estar cansado e compreensível que esteja triste. Ser gentil com a gente mesma. E, de novo, o yoga traz isso muito bem pra gente. Então, quando a gente aprende a se maternar, a gente deixa de exigir que o outro salve a gente. Não posso deixar de dizer, chamar vocês para poder participar do nosso próximo programa para purificação uterina. A gente tem uma turma acontecendo agora. A próxima é dia 11/6 com o Alecrim, que trabalha questões de criança interior lindamente, lindamente, trabalha a alegria, a Nossa, eu essência. tenho que pegar essa criança todo dia pra ir É, comigo pra vida. é sobre E isso. tá tudo bem, eu não ligo, sabia? Agora você já Eu sabe vou, o eu tô caminho. exercitando, É isso. eu tô Agora você já exercitando. sabe. É, É no, o é o caminho diário. imediatismo, não pode ter. É, você tem que. Putz, tô com uma resistência. Ô, criança da Francine, vamos aqui. Tá tudo É bem? isso. Eu Agora sei você que já você tá sabe. resistindo. Mas, exatamente. O difícil é a gente Tem que descobrir o exercitar, caminho. ter paciência. Um belo dia, eu não vou ter mais essa resistência. Um Tá tudo belo dia bem. como Enquanto eu não ontem, tenho, vou você exercitar. vai enxergar que, nossa, tudo que eu fiz por mim valeu a pena aqui agora. Você vai estar numa situação que você vai Exatamente. falar: caramba, uau, olha Eu eu. saí disso assim com essa facilidade. É, olha Eu me eu. coloquei com essa facilidade. Olha eu. É sobre Eu me isso. vejo. É sobre isso, É. gente. E você que não quer esperar, você que já quer entrar em contato com a nossa energia, quer dar o próximo passo, só R$ 19,90. Comece com Inspira Mulher, é um programa lindíssimo, um retorno para si mesma.
tem meditações lindíssimas, tem conexão com a ancestralidade, tem respiração, tem quadril, tem fluir. É um programa maravilhoso que nasceu do meu coração e do coração da Fran e a gente colocou aí esse filho no mundo. Para terminar, a live hoje foi rapidinha porque a gente tá testando um novo formato, né? E eu acredito que a gente vai se manter nele, É. né? Eu acho que foi E legal. vai lá no meu Instagram respirar comigo. É isso. Não deixem de fazer a primeira parte lá. Então, você merece se libertar. Comece hoje, comece por dentro, comece pelo útero. Por que pelo útero? É a matriz da vida, é o nosso centro energético, é aonde está a nossa força. E é isso que eu desejo para vocês. Força e coragem, mas que venha do útero. Força e coragem, E mas que não venha do do útero. vazio. E E não da não do carência. vazio, e não da carência, e não de uma mulher Exatamente. sentar, tentar ser forte o tempo inteiro, porque senão isso não se sustenta. Agora, quando vem do útero, se sustenta lindamente. Obrigada, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito. Eu realmente dedico essa live à minha tia, à memória da minha tia, à minha avó, a toda a minha ancestralidade, principalmente paterna. Falei com a Fran que eu queria fazer algo para honrar minha tia e eu sinto que eu levar esse programa para frente é uma forma de honrar a ela, que não pôde descansar, que não se Com permitiu, certeza. mas eu faço isso por ela. Gratidão. Obrigada. Isso. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Tchau, tchau.